E aí, galera livroníaca, hoje, continuando a nossa série de resumos das Crônicas de Caçadores de Sombra, a gente vai fazer o resumo da quarta crônica, que chama Nada Além de Sombras. Vem com a gente! Então, gente, na última crônica que a gente resumiu aqui, a gente viu a Tessa contando um pouco, né, sobre o âmbito familiar ali, né, contando a história sobre Jack o Estripador, né, que na verdade era um demônio e tal. Se você não viu, clica aqui embaixo, vai lá no vídeo anterior, vê as outras 3 crônicas para você seguir cronologicamente. Como eu também já falei, eu gosto de lembrar, tem spoiler, é resumo da crônica. Então, se você não leu ainda Cidade de Fogo Celestial, espere, leia e depois volte, que é pra você não se embolar, beleza? Então, na última crônica a gente viu a Tessa falando sobre isso. Nesse conto a gente volta a ver o pessoal do Peças Infernais. Serve meio como um prequel, ou pra deixar um gostinho, ou como eu acho, deve dar alguma coisa importante sobre a nova série que a Cassandra vai escrever, que é Last Hours, que é na era vitoriana, que é na era eduardiana, vitoriana era no Peças Infernais, que era na era eduardiana, que vai ser, né, na era eduardiana. Então ele volta a falar dos filhos da Tessa e do Will. Essa crônica começa com o Simon numa aula de história, tava junto a corrente de elite e a corrente mundana. Eles estão juntos numa aula e a Catarina Loss tá dando aula e eles meio que estão fazendo bagunça, meio fazendo uma treta lá. Eu sei que ela faz uma pergunta, uma criança da rede mundana levanta a mão e responde, e aí um dos moleques da rede de elite, que é o mais difícil de lidar lá, dá um chutão na cadeira dela e tipo assim, foi uma história de que os mundanos deviam saber o seu lugar, deviam ficar quietos para aprender com os caçadores nas aulas. Aí eles batem uma aposta. Eles falam assim, beleza, simples, porque o Simon dá um nó com ele. Ele fala, nossa, tá super coerente. Ela acerta, você chuta, ela não fala nada, você chuta também, né? Aí o que acontece? Eles resolvem fazer uma aposta. E a Marisol, que é a mundana que respondeu, fala, olha, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar beisebol. Se a rede de elite ganhar, a gente fica uma semana calada, a gente não vai falar nada. Agora, se a rede mundana ganhar, a gente tem o direito de falar, de responder, vocês não vão encher o saco. Beleza. Aí, o que acontece? Eles batem o sinal, eles vão, porque eles iam fazer na hora, já iam jogar, ela ia... Tipo, ela meio que ia explicar pra eles irem jogar, e a Catarina segura o Simon e fala, peraí, fica aqui que eu quero te contar uma coisa. E aí ela começa a contar a história. Na história a gente vê o Jaime Erondelli, o filho do Will e da Tessa, indo pra academia com 13 anos, indo pra academia de Caçadores de Sombras. Né? Os pais decidiram que era melhor pra ele ir, porque ele era mais introspectivo e tal, ele não era tão Will, eu acho que ele era mais a Tessa naquela idade, mais introspectivo, vivia sempre com os livros, e eles acharam que era bom que ele convivesse com outras crianças, porque ele no instituto ele vivia só vivia com eles, né, com a família, com a Will, a Tessa e com a irmã dele. Então o que eles fazem? Eles levam ele pra academia, começa mostrando ele indo pra academia com o Will e tudo mais, e ele sentindo o desconforto de ir e tudo mais. Ele chega na academia e fala, eu vou criar 2 amigos. Ele sabia. Aí a gente vê os filhos dos outros personagens, a gente vê o Christopher, a gente vê os filhos dali de todo aquele pessoal, da Cecily com o Gabriel, os filhos da Sophie com o Gideon. Então a gente vê os filhos deles e vê esse relacionamento, vê as personalidades deles, é bem legal. Então a gente vê, junto vai estar o Christopher, que é filho lá do Henry. Ele é totalmente contrário à personalidade do Jaime. Aliás, é ele que dá o apelido de Jaime pro James Erondelli, que foi batizado de James em homenagem ao nosso querido James, né? Então ele pega e meio que ele se afasta desses amigos, porque ele acha que o Matteo é muito diferente do que ele tinha que ser, porque o Matteo é o típico Erondelli no final das contas. Eu acho ele um típico Erondelli. Ele chama a atenção de todo mundo, o sorriso dele feito de todo mundo. Eu até tenho que olhar lá a árvore genealógica que a Cassandra fez, porque se eu não me engano, na árvore ele é casado com a Lucy, com a irmã do Jaime. Então, tipo, ele começa a ter as aulas e começa a falar sobre isso. Pequeno, ele franzino, ele vai sendo treinado mesmo pra ficar mais forte e tal.
E num dia eles estão num treinamento e alguma coisa sai do lugar num outro grupo que tá treinando, numa outra dupla, e vem em direção a ele, um pau, um negócio assim, um negócio muito violento. Ele assusta, ele começa a ver as coisas em câmera lenta e passa através dele. Só no outro dia que ele consegue que alguém explique pra ele, que ele acorda e ele se transformou em algo como uma sombra translúcida e passa através dele. Então eles descobrem nisso que isso é a herança que ele recebeu da Tessa, né? Ele é um caçador de sombras, porque todo mundo deduziu que como ele podia receber marcas aos 13, que ele era um caçador de sombras. Ele é um caçador de sombras, só que ele tem uma habilidade diferenciada de feiticeiro, que ele herdou da Tessa. Então, o Jen tá lá e fala, ó, eu vim pra te levar embora. Vamos embora, porque as pessoas estão com medo de você, eles vão te colocar na corrente mundana, porque ele era da corrente de elite, mas eles colocam ele na corrente mundana. Vamos, não sei o quê. Aí o Jamie fala, não. O Jamie fala, não. Porque o que minha mãe vai pensar? Vai pensar que ela me amaldiçoou de alguma forma. Ela não tem culpa. Então, ele é transferido pra corrente mundana e ele fica naquela situação difícil, ninguém quer, nem os mundanos querem sentar com ele, todo mundo tem medo dele e tudo mais. Aí, depois de uns dias e tal, ele nessa situação difícil, o dia que ele tá por aqui, ele sei que ele levanta mais cedo, ele senta e vê o Mateu treinando. Ele vê o Mateu treinando e o Mateu chega e resolve conversar com ele, porque antes desse período, eu tô resumindo bem, tô chegando só aos pontos principais, porque vale a pena você ler a crônica toda, pegar os detalhes, é bem bacana. Quando você vai vendo esse desenrolar dele na academia, ele e o Mateu não se dão mesmo. Porque antes dele ser colocado na corrente mundana, ele era colega de quarto do Mateu, colocaram eles juntos. Eles não conseguem se dar, ele não consegue ser amigo dos primos, porque chega mais perto dos primos, porque eles são muito amigos do Mateu e eles não conseguem se encaixar. Aí o que acontece? Eles começam a conversar e tal, e aí um começa a ver que o outro, na verdade, tem esse ciúme. Mesmo não só o Jamie tinha inveja do que o Mateu conseguir ser amigo de todo mundo, conseguir contar histórias, todo mundo presta atenção no que ele diz e tudo mais, como o Mateu tinha ciúme dele, porque a hora que ele quisesse ir embora, ele podia. E o Mateu explica que o seguinte, o Henry, que a gente sabe como é, a gente viu ele em Peças Infernais, ele é do tipo que ele é um gênio, mas ele falou, eu já tive que apagar fogo na cabeça do meu pai. Ele é desligado, a gente sabe disso. A mãe dele vira consuleza, como a gente sabe, então ela é muito ocupada, e ele diz, sou eu que cuido do meu pai, sou eu que garanto que meu pai não vai se machucar por causa que ele é desligado e tudo mais e tal. E que ele falou assim, mesmo ele sendo um caçador de sombras que criou tanta coisa boa para os caçadores de sombra, que desenvolveu tanta coisa diferenciada, ele ainda é olhado de cima para baixo pelos outros. Ninguém vai cuidar dele, ninguém vai olhar por ele, porque eles ainda acham ele inferior. Né? E aí isso meio que choca o Jamie, né? Porque ele vê o Mateu, ele acha que o Mateu tem tudo, e o Mateu meio que tava fazendo tudo aquilo pra chamar atenção e tal, pra ser expulso, porque ele queria, mas que ele fazia muita coisa pra chamar a atenção do Jamie, porque ele queria ser amigo do Jamie. E aí depois disso, aí o Jamie acaba contando pra ele e tal, as dificuldades deles, e eles se tornam amigos, eles passam a caminhar juntos, andar, e quando ele não tá lá, ele procura tá lá pra impedir que os outros zoem Jamie, que eu pegue no pé do Jamie, porque ficavam falando óleo de demônio, porque ele tem um olho amarelado e tal. Então, tipo, o Mateu tenta defender ele ao máximo e ele acaba fazendo amigos e acaba dando tudo certo e tal, e vão caminhando até o pessoal da Rede Mundana tem gente que começa a fazer amizade com ele. Aí o que acontece? Comida que chega num dia, um treinamento, eles distribuem, o pessoal da academia, aquelas caixas Pix com demônios menores pela floresta para que eles possam treinar. E eles vão em duplas, ele tá com o Mateu andando e ele encontra um dos garotos da outra ala, de elite, que meio que zoava ele, morto. E deu pra ver o que era. Eles queriam assustar o Jamie, entendeu? Eles queriam eles meio que trataram assim, que não vão matar o seu igual, porque eles entendiam o Jamie como um demônio, como parte demônio, então, entendeu? E só que eles pegaram um demônio maior pra isso e acabou que matou um dos garotos da elite nessa brincadeira, né? E o Jamie e o Mateu matam o demônio, conseguem matar, mas o que acontece? Aí acham os outros garotos que programaram aquilo junto com aquele menino, tal, e ele meio que assusta o menino, fala pra ele, fala, mexe comigo de novo pra você ver, e tal, e eles salvaram a vida das crianças, só que quando ele acorda no outro dia, ele é chamado, ele fica na ala hospitalar, eles deixam ele preso na ala hospitalar, uma coisa bizarra, mesmo recebendo as visitas dos amigos e tal,
E aí vem o pai dele pra poder levar ele embora, porque ele é expulso da academia. Mesmo ele não tendo culpa, mesmo ele pensando, ele é expulso da academia. E aí ele, quando ele tá indo embora junto com o Will, o Matheus tá esperando ele lá embaixo com a mala. Fala, o senhor me leva junto. Aí ele fala, não, como é que eu vou levar você? Sua mãe vai me matar. Não posso te levar junto. Não, mas você não pode separar a gente, porque a gente vai separar a batalha. E aí, porque durante a história você vê que eles desenvolvem, principalmente depois que eles viram amigos, eles desenvolvem algo realmente que dá pra ver que eles vão ser para a batalha. Pelo menos parece que eles vão ser para a batalha. E aí o Will fala, não, ai de mim. Ainda mais o Will, ele pegou no ponto fraco. Eu separar para a batalha? Jamais que eu vou separar dois para a batalha. Então vamos comigo e eu aviso sua mãe que você vai ser treinado no instituto junto com o Jamie, com o James, que ganhou o apelido por causa do Matheus, passou a ser chamado de Jamie. Você vai com a gente porque você vai ser treinado. Só que quando ele fala isso, ele fala assim, eu também fui expulso. Você precisa me levar porque eu também fui expulso. Mas por que você foi expulso? Porque eu destruí a ala, uma das torres. Ele deixou um dos primos dele, que é igualzinho o Henry, que mexe com os primos, nada, o irmão dele, que é igualzinho o Henry, que mexe com os negócios de explosivo, que ele assinou uma responsabilidade, que eles iam pra academia, ele ia vigiar, e ele deixou ele criar umas bombas e colocou lá deliberadamente. Ele falou que a culpa era dele. E deixou uma carta, né, falando que a culpa era dele. E ele, destruiu uma torre da academia. E foi expulso, ele ser expulso, porque ele queria ser expulso, porque ele queria voltar pra casa. Mas aí eles combinaram, ele combinou com o Will que ia ter tempos que eles poderiam ir no instituto, que eles poderiam ir em Idris pra ele poder ver o pai e tal. E aí eles vão juntos, e aí o Jamie termina a história meio que assim, né, pra quem veio sem nada, né, eu tô voltando com o meu pai, ele só desgrudou deles na hora que chegou na cidade de silêncio, que parece que eles passaram por lá pra ver o Jam. Com uma desculpa esfarrapada, como várias que o Will arranja. E aí a Catarina fala com o Simon, você entendeu qual que é a moral da história? Aí o Simon fala assim, não, o Jam conseguiu, fez academia, fez amigo. Não, idiota, a moral da história não é essa. A moral da história é que algumas pessoas vêm à academia, que essa criançada da elite, esse pessoal da elite que tá ali agora, eles só estão reproduzindo a academia que eles ouviram dos pais dele. Mas, assim como o Jamie, ele causou uma mudança na academia, por bem ou por mal, mas ele teve que causar uma mudança na academia, que ela vê no Simon alguém causando uma mudança na academia. Né? Fazendo com que os mundanos provem o seu valor, não abaixem a cabeça e fiquem se sentindo como coitadinhos, sendo agraciados, e ao mesmo tempo obrigando que a rede de elite esteja baixo na lista, entendeu? E aí ele vai embora para os Sete Vidas. Quando ele chega, ele encontra todo mundo já voltando, ele perdeu o jogo e a elite perdeu para os mundanos. E aí ele entende, tá falando, eles estão mudando, escrevendo uma nova academia, mesmo que aos poucos, mesmo que tendo que bater de frente, eles estão conseguindo, ele faz uma diferença ali, mudando a academia. Então, gente, vocês estão gostando do nosso resuminho sobre as crônicas da Academia de Caçadores de Sombra? Quer que a gente continue? Não esquece de deixar o seu joinha, escrever nos comentários, compartilhar o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, que é muito importante para você receber tudo. Essa semana que vem tem muita novidade, na Semana do Orgulho Nerd vai ter muita coisa nova com os nossos parceiros, nós vamos produzir um monte de conteúdo bacana pra você. Então não deixe de curtir as nossas redes sociais, de ficar ligadinho, beleza? Eu espero que você encontre um bom lugar para ler um livro. Só uma observação sobre o Jamie virar algo como uma sombra translúcida, uma sombra, porque ele vira uma sombra mesmo, uma sombra. Eu achei o máximo, levar ao pé da letra a frase morta dos Caçadores de Sombra. Eles não dizem que são pó e sombras?